coberta, só queria dormir. Às vezes não é nem fome, é o sono. E você não consegue, porque se você dorme, você pode morrer. Eu via todo mundo dormindo, só queria ter uma casa para dormir. E eu nunca tive isso. São Paulo, cidade mais rica do Brasil. Centro que recebe gente, construído por gente que só quer rico dentro. Estado do Santo. Para que tanta desigualdade? Para esse documentário, buscamos ouvir figuras que estiveram ou estão ao lado dos sobreviventes que habitam as frestas deste abismo. Então, a gente tem um sistema econômico que favorece o aparecimento de pessoas em situação de rua e um poder público que muitas vezes media essa relação com o mercado e não propõe políticas públicas robustas para poderem fazer frente a essa lógica de cidade. Realidades completamente diferentes, sofrendo estereótipos cruéis. O crescente número desta população mostra a necessidade da organização de políticas públicas efetivas nas áreas de saúde, assistência social, habitação e educação, buscando assim garantir a implementação dos direitos básicos que estão previstos tanto na Constituição de 98 como na Política Nacional para a População de Rua. A gente tem muitas vezes uma legislação que é completa e é interessante, mas que tem muito problema na sua implementação, né? Então falta investimento público, investimento de recursos, falta mão de obra, falta infraestrutura, e com a política nacional das pessoas em situação de rua não é diferente, né? Então a gente fica muito à mercê da importância que governos dão à implementação dessa política. Os moradores, os caras dormindo no chão e do outro lado da riqueza e do lado da pobreza. Você acha que aquela parte rica está preocupada com o irmão tá lá embaixo passando fome? Você acha que alguém se preocupou comigo quando eu estava... Sim, nem minha mãe. Por isso que eu te falo, o nosso país, para não ter morador de rua, precisa de educação e mais amor. Então a gente já teve aí momentos de avanço da construção, né, em vários municípios, de uma estrutura boa de acolhimento, de cuidado à saúde, mas sobretudo, né, um trabalho articulado que garantisse ali a profissionalização e o ganho de autonomia progressivo dessas pessoas, né? Então a gente sempre que pensa em população de rua, a gente tem que oferecer também condições de saída da vida na rua para todas aquelas pessoas que queiram, né? Então a política ela não pode ser focada integralmente no assistencialismo. É importantíssimo a gente garantir assistência, mas a gente também tem que ter ações aí estruturadas, né, de ganho de autonomia, e eu acho que isso é a maior falência que a gente tem hoje no sistema geral, né? E em 2020, a situação piora, quando é oficialmente declarada a quarentena do Covid-19. Isso definitivamente fez com que os moradores de rua fossem deixados ainda mais de lado pelo governo, visto que em meio a discussões políticas sobre fechar ou não as atividades comerciais, os moradores de rua, que já não recebiam o devido suporte, tiveram ainda menos atenção. Então, quando a gente olha os dados dessa pandemia, a gente percebe que ela tem sim preferência, né, às desigualdades sociais que já existiam, não só aqui no Brasil, mas em outros países. O governo paulista afirmou ter criado mais de 1.200 vagas em abrigos municipais na cidade de São Paulo, principalmente no centro da capital. O governo também afirma ter aberto 150 vagas em hotéis, além de ter distribuído kits e aumentado o número de banheiros e lavatórios de acesso público aos moradores de rua. Foi construído banheiros públicos para garantir uma melhor higiene, pias, né, instaladas em pontos estratégicos da cidade, mas houve muita luta e continua havendo, né? Então essas pessoas elas continuam se aglomerando em filas para conseguir alimentação,
centros de acolhida que têm horários parciais de funcionamento, acho que tem tantas outras questões. Então, houve um movimento, né, de tentar garantir uma melhor condição, mas certamente ainda não é o ideal. E lembrar, né, que essa coisa de pensar numa melhor condição de higiene para essas pessoas, banheiros públicos, local, pias, né, isso não é uma questão advinda com a pandemia, já deveria ser uma preocupação natural, né, de dignidade para a vida dessas pessoas, né. A qualidade de vida destas pessoas ficou, portanto, ainda pior. Sem casa, álcool gel, máscara e informações, eles se tornaram extremamente vulneráveis ao vírus. E o que a gente viu foi desinformação, foi não acolhimento, foi falta, a comida não chegava, ficou tudo no serviço dos que os coletivos já faziam. Uma outra consequência da pandemia foi o aumento de moradores nos centros urbanos. O censo de 2019 apontou que 24.344 pessoas moravam nas ruas da cidade em 2019. Mas os líderes de projetos sociais relatam que o número de pessoas que passaram a morar nas ruas é ainda maior. Nessa questão da pandemia, nossa, deve ter triplicado aí o número de pessoas na rua. E são pessoas do quê? São todas usuárias de crack ou qualquer outra droga? Muitas nem usam droga, mas não tem como pagar. Às vezes tem muitos velhos agora que eles têm um salário mínimo que eles ganham, ou eles moram, ou eles comem. Então, tem que ter política pública, tem que ter. Eu nunca tive ajuda de governo de nada. De ninguém. Eu tinha que matar, é como se eu só sentia vontade de ter um lugar para me deitar. Até porque eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem o que fazer. Entendeu? E eu não fui para droga, eu não fui para roubar, eu nunca roubei ninguém. Eu nunca fiz nada de errado. Eu só pedi a Deus que eu queria um lugar para dormir. A pior hora é a hora de você dormir. Porque você sente sono, você tomar um banho. E o governo não faz nada. É só isso que eu falo. Eu sou revoltada com o governo. Próximo do fim do ano de 2020, a questão da moradia voltou a ser mais comentada, principalmente por conta das eleições municipais. Nesse momento, algumas visões passam a ser mais evidenciadas. Enquanto alguns defendem moradia para a população de rua, por exemplo, outros falam em acabar com a Cracolândia, a exemplo de políticas higienistas. Um pensamento retrógrado e elitista, que pôde ser percebido através de falas de socialites como Bia Dória e Val Marchiori. De acordo com Bia Dória, abre aspas, falando dos projetos sociais, algo muito importante é assim, as pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Fecha aspas. Segundo a apresentadora Val Marchiori, abre aspas, eles não querem sair da rua porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidades, têm limpeza e eles não querem. Fecha aspas. Bia Dória ainda complementa, abre aspas, não querem, a pessoa quer. Ela quer receber comida, ela quer roupa, ela quer ajuda e não quer ter responsabilidade. Isso está muito errado. Fecha aspas. Não é visto como uma pessoa que tem um problema a ser solucionado. E aí, quando é visto desse jeito, na cabeça das pessoas, tanto faz a solução que der para aquele problema estético, desde que simplesmente limpe ele, tire ele dali. Daí que vem o higienismo, né? Desde que tire aquela mancha, aquela pessoa, aquela marca ali do meio do caminho. E aí o cara vai e taca fogo, ou uns vão e coloca uma van cheia de pessoas em situação de rua e leva para outra cidade do interior. N medidas são tomadas, menos as mais dignas, né? Que é moradia, que é acolhimento, que é um tratamento digno. As pessoas estão
decidindo não olhar para o lado, só olhar para o seu grande objetivo e dane-se os outros, cada um tem que lutar pelo seu. Só que as pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, e, por exemplo, quando eu vejo as pessoas, não aqui no centro, mas em lixões, mexendo ali para conseguir coisas para comer, entendeu? Isso, para mim, é uma puta violência. Isso já é a barbárie. Quando a pessoa fala de violência, violência é sempre assim, um pobre, um preto, uma preta que vai tirar alguma coisa de uma pessoa que trabalhou para comprar. Essa é a violência. Agora, a violência de tirar as pessoas de um bairro e empurrar elas para o outro, ninguém vê. Isso não é violência. Tem devem ter nomes científicos para não dizer que isso já acontece. A quantidade da população jovem preta na periferia que morre, sabe? Que morre principalmente por violência policial, isso é a barbárie. Você trabalhar uma vida inteira e agora não conseguir pagar o seu aluguel do seu quarto e ir para a rua, com 60 anos, ir para a rua, isso é violência. A violência tem várias caras, não pode pensar, a única violência que o pessoal vê assim, eu estou andando, aí veio um moleque e roubou meu celular. Porra! Com o descaso do poder público e o pensamento preconceituoso daqueles que mais poderiam ajudar, as principais iniciativas que têm sido tomadas nos municípios não vêm de ordens oficiais do governo municipal, e sim dos próprios profissionais que trabalham em instituições de assistência ou nas ONGs que auxiliam a população em situação de rua. Na rua você precisa atuar em rede, né? Na rua, em todas as causas, ninguém vai solucionar tudo, ninguém vai ser super-herói, porque na rua você precisa da pessoa que faz a conscientização, aí você precisa da pessoa que faz a entrega de alimentação, o advogado que faz a política pública, o psicólogo, o médico, e tem ONG para tudo, tem ONG disso tudo. E hoje a gente consegue, sim, atuar em rede, num coletivo de coletivos que chama Na Rua Somos Um, onde tem todos esses tipos de ONG, assim. Tem a galera de redução de danos, que pensa políticas de droga, pensa a Cracolândia, tem a galera das igrejas, tudo isso atuando numa grande rede, assim, mas ninguém vai conseguir fazer tudo sozinho. No que diz respeito à pandemia, até o dia 13 de agosto de 2020, segundo a Prefeitura, 286 moradores de rua foram diagnosticados com Covid-19 e 28 morreram. Apesar destes números, as expectativas iniciais com a pandemia eram de que eles poderiam ser dizimados pelo vírus. Entretanto, com a ajuda de muitas pessoas, estão conseguindo sobreviver. A questão da moradia está cada vez mais em alta, já que as ações governamentais não dão conta do problema. Além disso, por mais que ainda sem grande impacto, observamos que as pautas de moradia estão entrando na política e recebendo mais visibilidade, o que gera esperança de um futuro melhor, com menos pessoas morando na rua e sendo respeitadas. Cara, eu acredito sim que tem esperança, eu acredito sim que São Paulo, se tem uma cidade que pode ter ninguém morando na rua, pensando no tanto de apartamento que a gente tem por aí, é São Paulo. Esse número hoje só está aumentando, esse número de pessoas na rua, mas isso só vai parar de acontecer não quando a gente pensar novas políticas públicas apenas,
Mas quando a gente mudar um olhar da nossa política, quando a gente mudar um olhar das pessoas... Porque eu queria ter tido dinheiro para estudar história, da arqueologia, eu sou fanática nisso. Ter feito direito, sabe? Talvez eu seria uma ativista, seria uma louca, assim, se eu tivesse feito direito para ajudar o povo. Esses movimentos estão crescendo. E eu acho bárbaro isso. E isso é a resistência. São Paulo, terra do arranha-céu. O dinheiro rasga a carne na cidade de papel. Diante de tantas fraturas, ainda há esperança. A luta continua nas frestas, batalhamos por mudança. Ó São Paulo, e a gentil hostilidade, eu vejo sempre dois lados. Sempre dois lados, acelerar o que restou, a marca que você deixou, acelerar, onde é que vou, perdido no meio da multidão, perdido no meio da multidão. Agora que você se foi, me perdi. Acho que estou aqui, ó cidade, onde a chuva cai à tarde. Eu vejo sempre dois lados, acelerar o que restou.